Boa noite a todos, seja bem-vindo à palestra da Casa de Amor, nesta quarta-feira. Que Deus nos ilumine nessa tarde, que nos impulsione no bem, que nos intua, para que todas as pessoas possam assistir, possam ouvir, possam entender a nossa mensagem. O tema de hoje será injúrias e violências, tá? É em cima justamente das bem-aventuranças do Cristo. Bem, bem-aventurados são os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados também os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem, sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá a condenação no juízo. Que aquele que se disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Bem, com essas máximas, Jesus queria mostrar a todas as pessoas a mansuetude. O que é que nos leva a criarmos essa mansuetude, né? A sermos brandos de coração e negarmos toda a violência, assim como sermos também muitos agressivos, né? Porque nascemos assim, já viemos com essa carga de vidas passadas, né? Já estamos nessa vida há milhares de anos e precisávamos ser dessa forma. Mas esse anjo que pisou a terra há 2000 anos veio nos dar essa cartilha, essa mensagem, veio nos dar essa direção, esse comando para que possamos sermos filhos melhores e nos encaminharmos com certeza para a felicidade, para vivermos bem, para nos caminharmos para o amor. Porque é o único caminho que nos trará a felicidade, é esse caminho. Ele também não queria que tivéssemos, não colocássemos os bens da terra em favor, em detrimento aos bens celestiais. Claro que não. Porque todos nós sabemos que os bens terrenos são precários, são bens que nos são entregues de forma temporária. Até nosso corpo é entregue de forma temporária. Então hoje eu tenho esse corpo, mas amanhã não terei. Tá certo? Mas a gente precisa de alguns bens da terra, sim. Não para nós colocarmos ele acima das coisas do céu, mas que a gente precisa desses bens para quê? Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos locomover, nós precisamos nos usufruir das coisas boas, do ar, da água, da terra para criar o solo e assim favorecer as frutificações e os alimentos que a gente precisa. Mas os bens do céu estão aqui, num patamar muito acima de nós. E os bens da terra estão aqui embaixo. Quando ele fala que temos que preservar os bens da terra, mas não é para que nós colocássemos acima, e se entendermos que a gente precisa dele. Ninguém pode se despojar dos seus bens à toa. Nós não queremos que seja feito dessa forma. Se Deus te deu esse talento, se deu essa oportunidade de criar a terra, de ser um bom empresário, um bom empreendedor, utilize esse dom em favor do próximo. Utilize toda o seu talento em favor das pessoas. Mas como é que podemos nos libertar de uma afronta? Como podemos nos libertar de uma dificuldade? Como podemos esquecer uma ofensa, né? Como podemos fazer isso? Um pesquisador japonês, Masaru Emoto, fez uma pesquisa, né? Na sua pesquisa ele analisou as moléculas da água de lagos em lugares distantes, remotos.
e pegou as amostras de lagos das cidades urbanas, onde há muita agitação. Ora, ele chegou a uma conclusão. Se a Terra é 75% de água, e nós somos também 75% de água, então 3/3 nós somos água. Então ele percebeu o seguinte: quanto maior a agitação, quanto maior for a nossa agitação, a nossa dificuldade, isso vai influenciar com certeza futuramente em uma dificuldade de saúde lá na frente. Também o nosso irmão, o Alberto Almeida, nos fala que precisamos controlar a nossa agressividade, pois faz parte da estrutura do ser, né? Que não devemos negar a agressividade, mas sim conectá-las com os princípios morais, pois assim poderemos canalizar e controlar melhor essa energia. Alberto Almeida nos fala que essa agressividade, a gente não tem como negar. Isso acontece, nós somos assim. Como eu falei há pouco, nós somos seres milenares, nós viemos de um passado remoto. Nós trazemos já uma carga dentro de nós, lembranças e sentimentos que nós guardamos conosco, né? E hoje também guardamos isso. Ainda hoje nós guardamos alguns sentimentos e algumas mágoas que não devemos fazer. E aí o que fazer? O que é que o Espiritismo nos fala sobre isso? O que é que ele nos diz? O que é que o Consolador Prometido nos fala? O que é que ele nos dá orientação sobre isso aí? Né? Então, gente, quando nós criamos uma ideia, quando nós criamos pensamentos, nós criamos ao nosso redor da nossa áurea fluídica, da nossa casa mental. Nós criamos uma energia. Essa energia pode ser boa ou ruim, dependendo daquilo que nós pensamos, do que nós guardamos, daquilo que nós agimos, daquilo que nós potencializamos em termos de pensamento. Essa energia pode ser boa ou ruim. Ela será ruim se nós alimentarmos ela com ódio, se nós alimentarmos ela com rancor, se nós alimentarmos ela com ciúme, com inveja, se nós alimentarmos nosso pensamento, as nossas formas de pensamento com essas ideias, é uma energia que nós estamos criando para nós mesmos. É um campo mental que nós estamos criando ao nosso redor, bem pesado, bem difícil, bem carregado. E isso vai provocar o quê? Fatalmente doenças, como falou o cientista Masaru, o japonês Masaru Emoto. Claro que vai provocar, porque se nós criamos ao nosso redor uma redoma, onde essa redoma há escuridão, há podridão, acinzentada, enegrecida e muitas das vezes espinhenta, com certeza ela nos trará dificuldades, porque nós estaremos dentro dessa redoma num circuito fechado. Fatalmente irá provocar fatalidades, dificuldades no nosso próprio organismo. Sejamos francos conosco. Quando nós tenhamos essa dificuldade, nós sentimos um peso dentro da gente. Nós sentimos dificuldade às vezes, de falar, sentimos dor de cabeça. A primeira coisa que reflete nas pessoas geralmente é a dor de cabeça, por conta de uma discussão dentro de casa, dentro do lar, e criamos essa dificuldade. Como nós criamos isso, pior ainda, como nós criamos isso, é por conta do nosso próprio livre-arbítrio. Somos nós que criamos. Ninguém manda você criar, somos nós que criamos. É o nosso livre-arbítrio que faz isso. Isso é uma dificuldade mais inerente à pessoa. A própria personalidade provoca isso.
Então nós temos que ter esse ponto também. Precisamos nos policiar, pensar nos pensamentos nossos. Quando estamos sendo atacados por entidades inferiores, eles aproveitam esse momento, que estamos justamente favoráveis a eles, porque estão com uma energia negativa. Isso atrai. Aqueles inimigos nossos espirituais já querem esse momento justamente para nos atacar, nos atingir. Não tem ditado que diz que a mente ociosa, né, é onde o diabo se faz morada? Então é dessa forma que fazemos. Se nós deixarmos a nossa mente viciada a esses tipos de pensamento, vai nos trazer justamente o negativo para nós. Precisamos acabar com isso. Precisamos entender o Evangelho implantado por Nosso Senhor há 2000 anos, gente. Há 2000 anos ele fala para nós que não devemos guardar essas mágoas, esses rancores. E através das suas bem-aventuranças, ele vem nos trilhar um caminho para o amor. Se nós analisarmos as bem-aventuranças do início ao fim, percebe-se que é um código moral, um código de ética, que nos leva justamente para o amor. É essa a sacada. O Evangelho de Nosso Senhor nos coloca no caminho reto, no caminho do amor. Então, se Gandhi falou uma vez, ele tem razão. Se você reunir todo o Evangelho, toda a Bíblia, o Alcorão, todos os livros sagrados, você verá que as bem-aventuranças resumem tudo que foi falado. As bem-aventuranças, na realidade, elas não levam a esse caminho verdadeiro, é o do amor. E o Espiritismo vem esclarecer essas coisas de forma mais clara, nos mostrando o nosso lado espiritual, como isso acontece. O Espiritismo é, na realidade, uma ciência, uma religião, uma doutrina que nos alinha justamente com a consciência, que nos coloca justamente no caminho reto, que nos impulsiona no bem. Isso provoca, como já falei, né, essa energia negativa. E muitas pessoas perguntam, já perguntaram, já têm falado como às vezes acontece que os espíritos superiores conseguem nos enxergar. Como é que eles percebem o que nós estamos pensando? Como é que eles percebem isso? Eu acabei de dizer para vocês que nós formamos uma redoma nisso aqui, ao nosso redor. Essa redoma pode ser bonita, transparente, linda, perfeita, colorida e até mesmo com um odor bom. Ao passo que, se for aquela redoma negra que eu falei, aquela redoma cinzenta, ela expressa muito negativismo. Todas as pessoas que chegam perto da gente sentem vontade de se afastar. E esses espíritos superiores, eles conseguem nos enxergar esses pontos escuros. Eles conseguem ver, através de nós, tudo aquilo que nós somos. Percebe também as nossas potencialidades e as nossas dificuldades. Eles percebem que paramos por um dado momento por algum problema de um passado, de uma mágoa do passado, de uma aresta que cravou o nosso coração, de um espinho que nos feriu mortalmente. E isso traz um prejuízo enorme para nós. Eles são capazes de enxergar essa áurea fluídica. Eles são capazes de perceber essa nossa dificuldade. Então, gente, nós temos que nos alimentar, sim, de coisas boas. Hoje nós estamos passando por uma pandemia, uma dificuldade terrível. O mundo passa por uma dificuldade terrível. E temos vivido dentro da nossa casa.
Tenho visto muito nos jornais, às vezes, falam muito sobre isso aí. Fala que as pessoas estão, que a gente está tendo muita dificuldade de casa, as brigas entre os maridos e mulheres têm aumentado, né? A agressão contra as mulheres tem acontecido maior agora, por conta dessa convivência maior dentro de casa. Mas o que é que te alimenta para fazer isso? Qual o alimento que nós colocamos para dentro dos nossos pensamentos para que torne isso de fato, para que a gente faça isso de fato? O que é que nós estamos fazendo para que aconteça isso? Já perceberam para isso? Porque antes de você agir, você alimenta aquilo. Você alimenta. E quando a gente alimenta, você acaba indo às vias de fato. E isso é que ocorre. Gente, a nossa vida ao nosso redor, ela é repleta de informações negativas. O nosso mundo ao nosso redor é assim. Nós queremos pisar, nós queremos ultrapassar, nós queremos estar na frente, nós queremos machucar, muitas das vezes. Nós queremos agredir. É essa agressão, é esse pensamento daninho, é esse pensamento mau, que Jesus quer que nós paremos com isso. Mas quando a gente abre a TV e abre o jornalismo, ou coloca num filme, ou abre um livro, a gente quer ver o quê? A gente quer ver a violência. A gente quer ver a maldade. A gente quer ver a destruição, a explosão, a morte. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver pessoas uma matando a outra. A gente quer ver o sangue espalhado também. Isso nos atrai. Nós ainda estamos nos alimentando esse circuito fechado, essa abóbada ao nosso redor. Queremos ficar assim, dessa forma, negros. Nós alimentamos nós, como ainda há pouco eu falei. Nós colocamos para nós alimentamos para o nosso livre-arbítrio. É a nossa vontade. Se a gente quiser fazer o diferente, a gente pode fazer. E o Espiritismo vem ao nosso socorro. Vem nos alimentar com a boa nova, com a boa esperança. Novamente ele vem dizer o seguinte: se você alimenta a mente com coisas positivas, você vai se tornar uma pessoa positiva e você vai ajudar. Todos vão querer estar ao seu lado. E o mal também não te atingirá, porque você está acima disso. O mal não poderá te atingir. Seja como uma sombra. A sombra pode passar dentro da água e não se molhar. Assim somos nós. Precisamos ser tipo uma sombra. Nos alimentar com coisas boas e positivas. Ver as boas obras, fazer uma boa leitura, conversar mais, ouvir mais, prestar atenção, opinar no bem, não apontar o dedo nem condenar, auxiliar. Precisamos ser benevolentes com as pessoas. Precisamos tratar as pessoas com mais amor, com mais carinho. Precisamos ser mais caridosos. E como é que eu vou canalizar essa energia negativa? Ora, Marco, o cara me deu um safanão, o cara me ofendeu moralmente, o cara me disse isso e aquilo. Como vou pegar, como é que eu vou me desprender dessa energia? Novamente, o Espiritismo vem nos falar. É simples, irmão. Utiliza essa energia para o bem. Canaliza ela para o bem. Roberto Almeida falou ainda há pouco, que eu disse para vocês. Canaliza essa energia para o bem. Utiliza no bem. Tira essa capa pesada. Tira essa dor que está dentro de ti. Joga isso para fora. Trabalha no bem. Consola aqueles que estão... Vamos consolar aquelas pessoas que precisam de consolo. Vamos atender aquelas pessoas que estão querendo ser ouvidas. Há tanta gente invisível nesse nosso planeta.
Há tanta gente invisível, né? Quantas pessoas que a gente passa pelas calçadas, que estão mendigando, que não dormiram bem e vivem no chão. Não tem uma limpeza, não precisam de ajuda. Quantas pessoas invisíveis. Esse sábado eu conheci um local perto da nossa casa espírita. É um lago onde moram pessoas nesse lago. Acredite se quiser, moram pessoas nesse lago. E fica bem próximo da nossa casa. Eu não conhecia. Eu conheço já nosso bairro lá há bastante tempo, eu não conhecia esse local. As pontes são muito pequenas, estreitas, e há muita dificuldade lá. Todos nós sabemos que todos nós temos dificuldades na vida. Eu também estou em muita dificuldade, estou passando por dificuldade. Mas a gente precisa trabalhar, e a gente tem que aplicar o trabalho corretamente, observando, não procurando atingir ninguém, procurando sempre ajudar as pessoas, ouvi-las, tentarmos sermos o mais justos possíveis, orientar de forma séria. E na nossa casa de amor nós fazemos isso. Nós entregamos, nós trabalhamos e nos procuramos ajudar. Sábado, quando eu fui entregar a cesta básica a uma criança, nesse mesmo local que eu estou falando, na realidade fui entregar para a mãe. Quando eu coloquei a cesta e dei para ela, a neném dela veio e me abraçou. Incrível. Emociona até. Porque aquela criança, ela pensou que era uma pessoa da televisão. Por incrível que pareça. Eu estava de máscara, né? Então, nessas horas não dá para identificar todo mundo, né? Então ela veio e me abraçou. Me abraçou tão forte, tão forte. Então a retribuição dela foi muito maior do que qualquer pagamento. Não tem outro pagamento que não aquele. Não existe. Não há como você pagar isso. A retribuição de uma criança. Então para nós é como se a gente dá, a gente doa, quando a gente doa, todo o teu mal, toda a tua carga negativa vai para baixo. Não há como a gente ficar martelando naquela mesma sintonia, porque aquelas nossas... A gente vê que tem pessoas passando por dificuldades tão maiores que a nossa, e a gente nem se apercebe. Estão do nosso lado, e a gente não se apercebe. Somos invisíveis. Quando a gente percebe, a pessoa já tirou a sua própria vida por conta dos pensamentos, por conta daquele mal, por conta daquela injúria, por conta daquela injustiça que fizeram para com ele. E aquilo fica no seu perispírito, no seu campo mental, em torno de si, alimentando, se realimentando, se realimentando, se realimentando. E às vezes a pessoa não aguenta e acaba tirando a sua própria vida. Não são poucos, são muitos. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa parada que nós estamos, tentar nos aproximar dos nossos filhos, das nossas esposas, dos nossos pais, das nossas mães, visitar pessoas que faz tempo que a gente não visita, se protegendo, é claro, né? Mas fazer isso é muito bom. Vamos alimentar essa corrente do bem. Vamos ajudar aquelas pessoas que precisam. Porque mesmo estando nessa situação, eu vou dar um exemplo para vocês de como canalizar, mais um exemplo de como canalizar essa energia. A gente pode ajudar as pessoas, sim. Vamos dar as mãos aos outros. Tem muitas pessoas precisando de ajuda. Eu não estou com cabeça para trabalhar, eu estou com muita dor de cabeça. Se eu pudesse, eu esganava aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês do nosso irmão Chico, que é
muito pertinente para esse assunto. Ele tinha uma cachorra doente. Aquela cachorra foi para as mãos dele já daquela forma. Não se sabe se ela foi atropelada ou já nasceu assim. Então Chico era funcionário público, ganhava muito pouco naquela época. O dinheiro dele mal dava para ele, né? Mesmo assim, ele sempre mantinha a cachorra aseada, lavada e cuidada. E dava muito trabalho para ele, por conta da situação dela. Quando ele chegava de madrugada do centro espírita, que ele ia para a casa dele, ele ainda ia tratar da cachorra, que estava suja, ele tinha que limpar, cuidar e tudo mais. Numa bela noite que ele retorna do trabalho do centro, uma bela madrugada na realidade, ele chega em casa e a cachorrinha dele estava morta. Ele ficou muito triste. Aquilo afetou profundamente ele. Ele amava muito aquele animal. Ele enterrou no fundo do quintal. O animalzinho enterrou lá. Após enterrar, estando de volta a casa, uma das irmãs foi falar para ele o que tinha acontecido de fato com a cachorra. Ela disse: olha, Chico, não fica triste, mas eu preciso te falar. A fulana de tal envenenou a tua cachorra porque ela achava que você estava tendo muita dificuldade. Ela preferiu envenenar a tua cachorra, matando ela. Chico, com o seu coração imenso, ficou muito triste, ficou muito abalado por conta disso. Afinal, aquele animal era um amor que ele tinha, era uma pessoa que ele gostava, era um ser que ele adorava. Emmanuel veio ao seu socorro e disse: meu filho, você precisa esquecer, você precisa ir lá na casa da fulana e perdoá-la. Aí o Chico disse: não, mas não foi eu que fiz o ato, foi ela que fez. Sim, mas você precisa perdoá-la. O que é que ela precisa? O que é que ela precisa mais na vida? O que é que ela almeja mais na vida? E dê para ela. Chico ficou pensativo, procurou saber o que é que ela precisava mais. Ela precisava ela queria muito, tinha muita vontade de ter uma máquina de costura. Uma máquina de costura. E Chico prontamente foi ao comércio e comprou uma máquina de costura. Pagou em várias prestações do seu salário. E o salário dele já não era muito. Mesmo assim ele foi lá, comprou uma máquina e deu para a mãe, em várias prestações. Deu para a senhora lá, em várias prestações. Quando ela recebe aquela máquina, ela vai em direção ao Chico e abraça com todo o amor que ela podia dar. Todo o amor que ela podia dar a ele. Aquele abraço, aquela transferência de amor para o Chico, desatou dele todo aquele negrume que ainda tinha dela. Jogou fora. Acabou. Porque aquela mancha que estava no peito dele estava atrapalhando os trabalhos mediúnicos dele. Acabou de vez. Saiu. Você vê como um trabalho do bem faz as coisas acontecer. Quantas vezes nós pedimos perdão às pessoas e elas nos dão o retorno, nos dando a opção de continuar, de perdoar a gente. E aquilo parece que nos alivia por inteiro. E é isso que o Espiritismo faz. Canaliza a tua energia para o bem. Seja manso. Não se entregue à injúria. Não se entregue à injustiça. Levanta teu pensamento. Perdoa. Isso que é o mais importante para nós, perdoar. Canaliza tudo que você tem de ruim e coloca no trabalho para o bem. E você verá
que você vai superar todas as tuas dificuldades. Meus irmãos, era essa mensagem que eu tinha a passar para todos. Que a paz de Jesus fique com todos nós. Que assim seja. Que assim será.